PC, 20 anos com você. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Programa Bernardo Filho, ao vivo, mais uma vez em sua companhia. Quero agradecer a paciência, a gentileza e o carinho que a senhora e o senhor têm para com o nosso programa. Quero agradecer a nossa audiência em Três Rios, Paraíba do Sul, Teresópolis, Friburgo e Pati de Alferes. Muito obrigado a todos. Hoje teremos uma excelente entrevista que eu tenho certeza absoluta que a senhora e o senhor gostarão muito. Quero dizer que estamos ao vivo também no YouTube, no Instagram, no site do canal, na página do canal no Facebook. Então, logo termine o programa, também estará na minha página pessoal no Facebook. Bernardo Filho é o nome da página. Hoje, dia 4 de novembro, teríamos o julgamento do recurso especial do ex-prefeito Rubens Bom Tempo, que ganhou as últimas eleições no Tribunal Superior Eleitoral. Pois muito bem, ontem, a aproximadamente 18 horas da tarde, entre 5h30 e 6 horas da tarde, recebemos a notícia da retirada de pauta do julgamento de Rubens Bom Tempo. Meu telefone não parou, muitas pessoas me telefonando, querendo saber o porquê da retirada de pauta, o porquê que não iria acontecer o julgamento hoje. E eu confesso que todos foram pegos de surpresa, inclusive eu. Bom, de tal sorte que o que eu posso dizer é o seguinte. O presidente do TSE, o ministro Barroso, ele deu uma entrevista dizendo que quer zerar a pauta, ou seja, quer acabar com todos os julgamentos pendentes até o dia 5 de dezembro. Porque dia 20 de dezembro inicia o período de férias forenses. Se valendo disso, eu quero dizer o seguinte, que nas próximas 2 semanas, novamente, esse julgamento possivelmente será remarcado. Até lá, minha gente, temos mais é que aguardar, tá? Porque ninguém sabe dizer o porquê da saída de pauta. O voto do ministro Alexandre de Moraes estava pronto, portanto, nada impediria esse julgamento, né? Porque no dia 18 de agosto, relembrando, o ministro Alexandre de Moraes havia pedido vistas a esse processo, devolveu o processo. Quando o processo está pronto, é julgamento. Só que, infelizmente, não sabemos ainda o porquê, ele foi retirado de pauta. Ah, mas isso tem alguma coisa por trás? Não, gente, não tem nada por trás. A bem da verdade, quando um processo é retirado de pauta, é retirado por conveniência, muitas vezes até de horário, de momento, ou por alguma situação processual. Tá? Estamos apurando isso. De tal sorte que vamos aguardar mais umas 2 semanas e tenho certeza que esse processo voltará à pauta e o julgamento acontecerá. Bom, antes de começar a nossa entrevista, eu quero dizer que, novamente, eu trouxe para a senhora e para o senhor o professor Fábio Verícios, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre política internacional e política nacional, os bastidores de Brasília e o que está acontecendo no mundo. Mas eu preciso pedir um breve intervalo comercial, é apenas 1 minuto e meio. Fique conosco, já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde.
atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Metropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, vem à feira! Muito bem, conforme prometido, estamos de volta. E vamos iniciar agora o nosso bate-papo, a nossa conversa aqui, com o professor Fábio Verícios, que a senhora e o senhor já o conhecem sobejamente. Ele já teve a oportunidade de vir uma meia dúzia de vezes aqui no nosso programa, e toda vez que ele vem, a audiência cresce. Professor Fábio, novamente muito obrigado mais uma vez por estar aqui, por disponibilizar o seu tempo aqui para nós trocarmos uma ideia, tá? Quero lhe agradecer muito sua vinda aqui e, de imediato, já lhe perguntar o seguinte. Estamos vivenciando o G20, melhor, vivenciamos o G20, agora estamos na COP26, até o dia 12 de novembro, mas vamos falar um pouquinho do G20, porque muitas pessoas não entendem ainda o que é o G20, qual o propósito do G20, né? Essa conferência do grupo dos 20 países. Eu queria que, primeiramente, que o senhor explicasse aos nossos telespectadores o que é o G20 e quais os propósitos do G20. Tá? Fique à vontade. Boa tarde, Petrópolis, boa tarde, Três Rios e todos os municípios que nos assistem. Obrigado, Bernardo, por mais uma vez o convite. Eu fico lisonjeado você dizendo que a audiência cresce, né? Sinal que não estou falando tanta bobagem assim, né? A respeito do G20, como você me perguntou, ele é um grupo formado pelas 20 maiores economias do planeta, para fazer uma diferenciação do G7, que é um clube fechado. Antigamente era G7 mais um, que incluía a Rússia, mas decidiram tirar a Rússia porque ela não segue muito as regras do clubinho. A Rússia tem seus próprios interesses e a Rússia não gosta muito de obedecer. Essa é a verdade. Ela tem seus próprios caminhos e, melhor ainda para eles têm força e poder suficiente para fazer valer a sua vontade. Então ficou o grupo do G7, que teoricamente seriam as 7 maiores economias do mundo. Que já não são mais, isso já é só nominal. E criou-se o grupo do G20, que seriam as 20 economias maiores e que mais crescem no planeta, com uma agenda mais econômica do que política. Mas o G20, ele peca pela falta de uma unidade. Quando você pega o G7, nós temos ali Estados Unidos da América, Grã-Bretanha, Canadá, a França correndo pela raia e a Alemanha também. Você já tem 5 nações que estão comprometidas com um projeto de poder. Você pode até dizer, a França nem tanto agora, por causa da confusão, lá da Austrália. Mas você tem os outros 3, Estados Unidos, Canadá e Grã-Bretanha, que sempre vão fechar entre si. Dificilmente vão brigar. Agora, entrando a Austrália, fechamos um bloco anglo-saxão muito forte nesses interesses. O G20, ele é muito mais dinâmico. Nós temos o Brasil, temos a Índia, temos a Indonésia, temos a Turquia. Países muitas vezes antagônicos, países muitas vezes que não têm boas relações. Então, ele peca muito na hora de fechar um acordo. Essas reuniões do G20, o Putin não foi, por exemplo, nessa. Elas sempre acabam com um programa muito pouco factível, na verdade. O presidente do México falou isso a respeito do G20, se não me engano, ontem, e também da COP26. São clubes de poder que, graças a essa confusão que está no planeta, a ascensão da China, a ascensão da Índia, a possibilidade de ascensão do Brasil, a superpotencialização da Rússia, um tremendo debacle, uma tremenda decadência na Europa Ocidental e na América do Norte, Estados Unidos e Canadá,
Bagunçou muito a visão política, a visão estratégica e também a visão macroeconômica. Afinal de contas, quem é que paga a conta? Afinal de contas, quem é que manda? Hoje você não pode afirmar que tal nação tem tal hegemonia. É muito complicado de fazer isso. Muito complicado. Então falta ao G20 ainda uma visão estratégica de grupo. Como eu falei, é um grupo muito heterogêneo, eu acho que isso nunca vai acontecer. É mais fácil você ter uma visão estratégica dentro dos BRICS, porque aí existem interesses comuns dentro desses 4, 5 países com a África do Sul, que tem uma agenda já muito bem arrumada. O presidente do Banco dos BRICS agora é um brasileiro e está fazendo um trabalho excepcional, está fazendo um trabalho excelente do que o G20. Para falar a verdade, eu nem sei o que o Bolsonaro foi fazer lá, porque ele sabia que ele ia ser hostilizado, que ia ter antagonismo. A Itália é uma nação politicamente muito parecida com o Brasil. A Itália é uma grande bagunça, eu conheço bem a Itália, até porque eu sou casado com uma italiana. A Itália é uma grande de uma bagunça lá e está muito polarizada. E mais a infiltração de grupos muçulmanos, de grupos africanos, de grupos diferentes na sociedade italiana, aquilo virou realmente uma grande bagunça que você não sabe mais o que pode acontecer na Itália. Professor, olha só, a participação do Brasil nesse G20 e a ida do Bolsonaro ao G20, também para mim foi um tanto quanto incompreensível da real necessidade nesse momento, devido a essa diversidade e uma pauta praticamente inexistente dentro do G20. Não tem pauta. Não tem pauta. A única coisa que se pode ter tirado de bom desse G20, a única coisa que saiu de bom desse encontro, foi que o FMI se comprometeu a repassar 100 bilhões de euros, de dólares, né, aos países do terceiro mundo. Quer dizer, para dar um auxílio. Até porque não se justifica esse caixa todo do FMI sem utilidade. Né? Ela é parado, aplicado, enfim. Mas fora isso, realmente, é mais uma reunião, ou mais um congraçamento social do que uma reunião política. Verdade. Né? Verdade. É mais um congraçamento social. É um converscote. Exatamente, é uma aproximação entre líderes mundiais que conversam entre si sobre vários assuntos. Efetivamente, nada decidem, porque as pautas são feitas pelos embaixadores de cada país. Exato. E praticamente os protocolos são assinados depois que os embaixadores já negociaram aquela pauta. Então, efetivamente, o G20 é de muito pouca utilidade nesse momento. Verdade. E a imprensa brasileira, questionando a pouca ou a falta de participação do Bolsonaro no G20, dizendo que o Bolsonaro ficou isolado no G20. Não deram importância a ele. ele. Não deram importância. É uma grande bobagem, gente. Uma grande bobagem. A imprensa tem que falar essas bobagens de vez em quando, que a gente é obrigado a suportar, mas é mais ou menos por aí. Com relação à COP26, né, que agora está se realizando também em Glasgow, na Escócia, Isso. E vai até o dia 12 de novembro, também é uma pauta. O que é a COP26? É a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Mas também é uma pauta muito de esquerda. É uma pauta muito ideológica. Até porque, esses tempos eu estava pensando, professor, não sei se o senhor concorda comigo, eu estava pensando o seguinte: o planeta Terra sempre passou por diversas mudanças climáticas. Diversas mudanças climáticas. Muito boa. Tivemos era glacial, tivemos, enfim. Agora mesmo, em Las Palmas, temos um vulcão que está em plena atividade. A Terra é um organismo vivo. Eu não sei, eu não sou químico, não sou físico, não tenho esse poder de avaliação de até que ponto as emissões de gases realmente afetam as mudanças climáticas. É uma questão que, olha, quando o Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, começou com essa campanha, eu me perguntava naquela época, isso já vai muitos anos, eu já me perguntava se aquilo efetivamente, o que havia por trás daquilo ali. Sim, porque toda moeda tem dois lados. Claro. Então é o seguinte: a não participação do Brasil, e onde eu queria chegar, na COP26, ótimo, ótimo. Por quê? Gente, o que eles querem?
pressionar o Brasil com relação à Amazônia. E quais são os interesses da Amazônia? Os interesses da Amazônia são interesses financeiros, não existe interesse ambiental. Então, até que levaram uma Índia lá para a COP26, uma Índia brasileira, para falar mal do Brasil. Exatamente. A grande bobagem. Quem está de fora aqui analisa e olha friamente a situação e conhece um pouco da pauta da COP26, sabe que isso aí é tiro na água, que nem aquele joguinho de batalha naval que a gente jogava na infância. Também não vai dar em nada. Não, eu concordo. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da COP26. Eu vi, foi ontem de noite, uma charge na internet que eu achei muito interessante sobre o G20, a reunião do G20 e a reunião da COP26. Um homem falando para o filho. Dezenas de aviões passando por cima deles e o homem falando para o filho: tá vendo, meu filho? Aqueles são os líderes mundiais voando para a Escócia e para a Itália para proibir que eu use meu carro. É mais ou menos isso. O que aconteceu na Itália foi uma reunião para gastar dinheiro, para conhecer a Itália, que é belíssima, que é lindíssima, que é maravilhosa. Comeram muito bem, porque a comida lá é muito boa, ficaram em hotéis maravilhosos, sabe? E foi o que aconteceu. E na Escócia está sendo a mesma coisa. Qual é o interesse dos ambientalistas? Parar a mudança climática. Eles têm que se reunir com o Papai do Céu, porque só ele consegue fazer isso. Como você colocou, há mais ou menos 3 semanas eu estava em Cachoeira Paulista e fui no aniversário de 51 anos do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E lá haviam vários técnicos e eu conversei com todos eles, diretores do INPE, sobre essa questão climática. E eu me propus a fazer um levantamento, como eu sou historiador, histórico sobre mudanças climáticas que afetaram o ser humano. Basicamente dos anos 300, 400 na Grécia Antiga até hoje. Eu estou fazendo esse levantamento, já estou quase terminando para enviar para eles. Mudança climática sempre aconteceu e sempre vai acontecer. O clima hoje não é o mesmo de 50 anos atrás e não será o mesmo daqui a 30 anos. Existem ciclos de aquecimento e ciclos de resfriamento. Nós passamos por períodos de glacial. Ora, por que nós passamos por período de glacial? Ninguém sabe. Pode ser por uma situação vulcânica. Os vulcões entraram em erupção, jogaram muito enxofre e cobriu a luz do sol. Pode ser, mas ninguém tem certeza. Talvez a Terra, porque a Terra gira em torno do Sol e o Sistema Solar também gira dentro da galáxia, passe por nuvens de poeira estelar muito grandes, muito densas e cubra a luz do Sol. Pode ser também. O que nós sabemos é o seguinte: quando há um período de aquecimento, é um período de enriquecimento do ser humano. Por quê? Plantas amam calor. Se nós estamos realmente aquecendo, nós temos que dar graças a Deus, porque nós vamos ter mais colheitas. O alimento vai ficar mais barato, vai ser mais fácil para a gente sobreviver. Se queremos mudar para esfriar, não é boa ideia. Todas as vezes que houve uma pequena glacial, impérios caíram, mortandades aconteceram. O Império Romano do Ocidente cai porque há uma pequena glacial. A movimentação dos mongóis na Ásia nos anos 1200 acontece porque há uma pequena glacial. É sempre assim, tem menos comida. Agora já começamos a pensar na possibilidade dos maias terem se extinto, na verdade eles não se extinguiram, vivem hoje na Guatemala, também por um problema de mudança climática que gerou uma seca muito grande. Mudança climática sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Algum tempo atrás, a Fundação General Vilas Boas fez um webinar sobre exatamente a Amazônia e levaram lá um gênio brasileiro, o professor Molion, que fala muito bem sobre isso. E eu peguei o telefone e interagi com o Alexandre Garcia, pedi para falar com o Molion, passei uma pergunta para ele sobre exatamente esse problema. Na minha opinião, nós estamos perdendo um tempo e recursos muito sérios que vão fazer falta lá na frente. Porque por todos os estudos de história que nós temos, do ano 3000 atrás até agora, nós estamos indo de novo para uma pequena glacial. 2100, 2120, 2150 não vai passar. Rezamos para que seja uma pequena glacial. Porque com a tecnologia que nós temos, dá para alimentar a população. Mais o desenvolvimento que nós vamos ter por mais 80 anos. Mas nós estamos perdendo um tempo muito grande, recursos muito grandes, para nos adaptarmos a essa realidade. Nós vamos parar a mudança climática? Não.
Porque as mudanças irão acontecer. Lá na frente, em 2030, me parece, o Sol vai ter um ciclo menor, vai esfriar. Vai esfriar quanto? Porque nós temos que produzir alimento. Quanto vai esfriar? A ideia do Al Gore, na época, foi uma tremenda de uma lorota. The Inconvenient Truth, uma verdade inconveniente. Eu assisti aquele documentário. Aquilo, me perdoe, mas é uma porcaria de ponta a ponta. Extremamente bem feito, para quê? Para ganhar dinheiro, mais nada. Al Gore disse, 2015, o nível dos oceanos vai subir e várias cidades da Terra já estarão submersas. Aconteceu? Não. Nós já estamos em 2021. E o que o senhor Al Gore fez há 2 anos? Comprou uma tremenda de uma mansão na praia, em Malibu, na Califórnia. Se ele sabe que o mar vai subir, ele não vai comprar. Pelo amor de Deus, gente. Professor, eu preciso lhe interromper e preciso pedir novamente um breve intervalo comercial. Espero que as senhoras e os senhores estejam gostando do nosso programa de hoje. É apenas 1 minuto e meio, já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, vem à feira! Muito bem, já estamos de volta. Agradeço aí a sua companhia. Quero dizer que caso o senhor percam um pedaço do nosso programa ou queiram revê-lo, poderão fazê-lo nas reprises do canal ou na página da TVC 16 no Facebook ou na minha página pessoal no Facebook também, Bernardo Filho. Dizer que estamos ao vivo no Instagram, no YouTube, no site do canal, na página do canal do Facebook. Professor, eu quero mudar um pouquinho o nosso assunto, porque eu gostaria que o senhor comentasse essa aproximação do Bolsonaro com o Putin, que está deixando muita gente de cabelo em pé, porque o Joe Biden, ele se afastou do Brasil por uma política ideológica de esquerda do Partido Democrata dos Estados Unidos. Mas, por outro lado, o Putin, que não tem nenhuma ligação com eles, pelo contrário, muito pelo contrário, né? E que não está preocupado com eles, essa é a grande verdade. Nem um pouco. Nem um pouco? Nem um pouco. Está sendo ensaiada essa aproximação Putin-Bolsonaro. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito disso. Essa aproximação Putin-Bolsonaro, para mim, ela é fantástica. Ela é excelente. Não descartando os Estados Unidos da América, óbvio. Afinal de contas, os Estados Unidos da América são nosso, de certa forma, alter ego. O Biden não vai governar por tanto tempo, só 4 anos. Depois vem um outro presidente. Nós temos que separar pessoas de países. Eu sempre fui muito simpático à Rússia e sempre rezei muito para que o comunismo acabasse lá. E graças a Deus acabou. Eu tenho uma relação boa com diplomatas russos aqui no Brasil e todos eles deixam isso claro. Comunismo nunca mais, nunca mais. Essa política de esquerda jamais.
De forma alguma, e eles não entendem como é que brasileiros acham que aquilo pode dar certo, sendo que eles passaram por aquilo. Putin é um líder, um estadista, talvez o único estadista do planeta hoje. Eu não enxergo hoje outro do nível dele, nem Xi Jinping, tem muitos problemas para resolver. Putin sabe o que quer e sabe como chegar lá. A junção da Rússia, que é uma nação com grande tecnologia e que pode nos facilitar muito a vida, com junções de trocas comerciais, eles precisam de alimentos, que nós temos bastante, eles precisam de água potável, que nós temos, apesar de eles terem muita Sibéria, eles não têm tanta água potável assim, porque é muito gelo lá. Nós podemos ter um quadro comercial com a Rússia muito grande e uma complementariedade em tecnologia e na área militar, inclusive. Eles agora ofereceram para a gente o Sukhoi 37, um avião de primeiríssima, já de 5ª geração. Eu vejo com muito bons olhos essa aproximação do Brasil com a Rússia, não descartando outras possibilidades. Entendam o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo, vamos abandonar tudo que nós temos com os Estados Unidos da América. Não, pelo contrário. Temos que manter, temos que ampliar. As nossas relações com os Estados Unidos hoje, apesar do governo Biden, são boas, não são ruins. Nosso exército está tendo uma ligação muito forte com o exército norte-americano, de complementariedade. Mas nós não podemos ficar a reboque de uma superpotência. Nós temos que ter uma agenda própria. Então, a aproximação com a Rússia, a aproximação com a Índia, são muito bem-vindas. Romper uma certa dependência que nós sempre tivemos do mundo anglo-saxão e agora economicamente com a China. Vamos diversificar isso sim. Vai ser muito bom para nós, vai ser muito bom para eles. Professor, pegando um gancho do que o senhor falou, dizendo que hoje o Putin seja talvez o único estadista político do mundo, eu não concordo muito com essa afirmação, porque nós vimos nos últimos 16 anos a ex-chanceler alemã Angela Merkel, sabe, ter um papel de fundamental importância na união da comunidade econômica europeia e não só isso, sabe, de fortalecimento da Alemanha, de uma manutenção da Alemanha entre os países de decisão do bloco anglo-saxão, do bloco europeu. E a saída da Merkel agora, que vai se dar muito em breve, porque as votações iriam acontecer no dia 21 de setembro, e aconteceram, e o partido dela foi o mais votado, ganhou por uma pequena margem de votos, né? Ou seja, a linha ideológica provavelmente será a mesma. Eu queria que o senhor comentasse o que esperar do futuro da comunidade econômica europeia e de um novo chanceler na Alemanha. Não foi dado ao historiador o direito de vaticinar. Isso aí são os discípulos de Nostradamus. O historiador ele tem que fazer análises muito críticas, porque nós somos discípulos de Heródoto, de Tucídides e Xenofontos, homens que trabalhavam com lógica. Mas vamos fazer um pequeno raciocínio apenas, exercício de raciocínio. E eu afirmo para você, a União Europeia não tem futuro, por causa da Merkel. A União Europeia não tem futuro. O futuro da União Europeia é ou viver a reboque da Rússia, ou viver a reboque dos Estados Unidos, ou se esfacelar. Isso eu estou afirmando. Quando aconteceu de se começarem os estudos da União Europeia, de um mercado comum europeu, eu me lembrei de uma situação, porque eu morei na Bélgica muitos anos, e na Bélgica nós temos duas situações muito estranhas para um país tão pequeno. A Bélgica tem 3 milhões de habitantes, e ela é dividida entre os que falam o francês e os que falam o Flemish, que é um derivativo da língua alemã. Eles, entre si, hoje, se toleram e se suportam. Se num país pequeno, como a Bélgica, nós temos essas diferenças, e elas foram superadas pelo mercado comum europeu e pela União Europeia, mas outras grandes diferenças não foram, a ponto de, por exemplo, a Inglaterra se retirar da Comunidade Econômica Europeia. Tá? E realmente tudo foi calcado no interesse financeiro. Né?
no desenvolvimento financeiro desses países. Portugal vinha mal, cresceu. Itália, bem ou mal, também se aproveitou muito disso. A Grécia se aproveitou enormemente, apesar de todos os problemas, né? Mas todos, conforme o senhor mesmo falou, sustentados pela Alemanha. E que o senhor não acredita que a União Europeia vai ter um futuro e que ela vai se esfacelar. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho isso. Por uma questão muito simples, se fosse meramente econômico, como era o Mercosul, eu acreditaria nisso, mas deixou de ser. Quando era a comunidade do carvão e do aço, funcionava muito bem. Depois evoluiu até a União Europeia. A União Europeia é uma organização meramente político-ideológica e mais nada, com Merkel à frente durante 16 anos. E nesses 16 anos, o que eles fizeram? Solaparam completamente com as identidades europeias. Vamos falar da Bélgica, então. Lá você tem os flamengos e os valois, como você falou. Parte fala francês, parte fala um dialeto germânico. Eles sempre se toleraram para formar o país. Só que hoje, eles já são apenas metade da população. A outra metade é islâmica, de imigrantes que vieram. Em 2030, esses islâmicos, pelo crescimento vegetativo, serão maioria da população. Terão mais votos do que os não islâmicos. Há uma análise sobre o que vai acontecer com a Bélgica. Porque se a maioria da população islâmica votar a favor de leis islâmicas, como a Bélgica vai impedir que isso seja implementado? Já que é um país democrata e vale o voto da maioria. Se ele interromper, isso já está sendo um grande problema nos países nórdicos? Mas, exatamente. O mesmo problema? A Suécia hoje passa por um problema de violência do tamanho do nosso aqui no Rio de Janeiro. Isso vocês não vão ver na televisão. Isso não sai em jornal algum da televisão. Mas já houve intervenção militar em cidades suecas por causa disso. Noruega, a mesma coisa. Finlândia, a mesma coisa. Dinamarca proibiu a entrada de imigrantes. Áustria, Alemanha. Na Alemanha você tem guetos, como aqui no Rio de Janeiro, partes da favela que você não entra, porque são controladas pelo tráfico de droga. Na Alemanha você tem isso, são as no-go zone. Não entre. Ali é controlado por um grupo turco, ali é controlado por um grupo argeliano, ali é controlado por um grupo tunisiano. Não entra. É simples. Na Alemanha. A Polônia está tendo um problema sério com a União Europeia agora por causa disso. A União Europeia quer impor as suas leis de aceitação universal, sem qualquer tipo de respaldo, para todas as sociedades europeias. A Grécia, o que foi que aconteceu com a Grécia? Na reunião do Clube Bilderberg de 2008, houve uma ordem para que a Grécia aceitasse todas as normas. A Grécia se recusou. Em 2009, com Dona Merkel à frente, houve uma quebra monetária na Grécia. Isso eu falo a cavalo da situação, porque eu discuti isso muito na Escola Superior de Guerra. 2009, 2010, 2011, foi antes que eu bati sozinho. Depois me deram razão. Não houve quebra financeira, houve quebra monetária. Significa, a Grécia tinha recursos, mas não tinha moeda, não tinha dinheiro. Por quê? Porque a Alemanha não produziu euro e investiu e mandou para a Grécia que deveria. Por isso eu estou falando, tudo é artificial. Até o Lula, na época, percebeu isso. Para uma dívida de 345 bilhões de dólares na época, de euros na época, perdão, a Grécia tinha em depósito de poupança 1,2 trilhão. Se você tem uma poupança dessa, você não quebra. É impossível. O governo resistiu o que pôde. Quando as pessoas perceberam que o governo não iria suportar a pressão da Alemanha, e aí entrou o FMI, lembrem-se que um pouquinho antes da quebra da Grécia, houve aquele escândalo do FMI, que o presidente foi afastado de uma forma absolutamente estúpida. O Kahn foi afastado de uma forma estúpida e a Lagarde assumiu, que é ligada ao grupo da Merkel. Quando as pessoas na Grécia perceberam que o governo não ia suportar, tiraram o dinheiro, óbvio. Mandaram o dinheiro para bancos gregos fora da Grécia, para a Austrália, para Mônaco, para a Suíça. Óbvio. Aí houve uma quebra, sim. Mas essa quebra foi monetária. Portugal trabalhou com muito mais inteligência nesse ponto. Portugal não bateu de frente. Portugal aceitou, de certa forma. De certa forma, aceitou. Mas o governo de Portugal, não sei se vocês sabem, caiu hoje. Já foi pedidas as eleições, que será feita em janeiro, se não me engano.
A Europa passa por um problema de identidade extremamente forte, um problema de identidade cultural extremamente forte. Eles não sabem se eles são ocidentais, eles não sabem se eles são cristãos, eles não sabem, já não sabem mais nem se são homens ou mulheres. Está muito ruim, está muito confusa aquela situação no miolo da Europa. Quem salva ali? A Grécia, porque resistiu bravamente e continua uma nação ainda grega, íntegra. Portugal, porque foi bastante inteligente, vamos dizer, foi mesmo, e continua uma nação lusitana. E aquele miolo ali da Hungria com o Orbán e agora a Polônia, mais República Tcheca, República Eslovaca, são repúblicas pequenas. Agora, as grandes nações europeias, como a Alemanha, França. Há pouco tempo atrás eu conversei com um militar francês, servindo aqui no Brasil, e ele me disse que ele mora no Rio de Janeiro, me disse que ele ia pedir baixa, porque ele não queria voltar para a França. Ele se sente mais seguro com a família dele no Rio de Janeiro do que em Paris. Professor, não, realmente, essa aproximação da Lagarde com Macron e com Angela Merkel realmente ditou certos rumos, ou foi ditado certos rumos com relação à Comunidade Econômica Europeia. Eu concordo com o senhor quando diz que vai haver um esfacelamento um pouco mais adiante da Comunidade Econômica Europeia, não só por essa entrada forte de imigrantes, mas também porque os povos estão buscando novamente tradições de identidade. Sabe? Eu já noto esse movimento, que é um movimento, diria, tradicionalista na Europa, com relação a isso. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto. Deixa eu só terminar, eu tenho que fazer uma explicação. Eu não sou xenófobo, não é isso. Até porque eu sou filho de imigrante. Nós aqui no Brasil temos uma comunidade muçulmana, islâmica, muito grande. E faz parte da nação. É essa a diferença. Nós aqui no Brasil conseguimos amalgar todo mundo numa nação só. Você vai ali no Saara, no Rio de Janeiro, você tem uma loja de um judeu, uma loja de um muçulmano, uma loja de um cristão, e eles vão tomar café juntos. Nós conseguimos fazer, nós sabemos fazer isso aqui. Na Europa eles não sabem. Lá é estanque, é separado. Não se misturam. Entende? Não há um amálgama. A questão civilizacional na Europa hoje é muito forte. Existe uma tentativa, sim, de um certo tradicionalismo. Isso é muito forte na Grécia e agora está muito forte em Portugal, por isso eu citei os dois. Mas é muito difuso ainda lá no miolo da Europa. Você vê, a Merkel saiu do poder. Quem ganhou? O partido dela. Então os alemães estão satisfeitos. Ora, você está indo para o buraco está ali na frente. Você não quer dar meia volta? O que você pode fazer? Nada. Professor, eu queria mudar agora um pouquinho de assunto. Eu queria trazer o nosso assunto aqui para o plano nacional. Eu noto, ou melhor, eu tenho notado de um tempo para cá, um certo silêncio dos militares, que sempre tiveram uma voz muito forte dentro do governo Bolsonaro. Mas, depois do dia 7 de setembro para cá, essa voz está calada. Eu queria que o senhor desse a sua interpretação desse momento mais silencioso das Forças Armadas. É mais ou menos o seguinte, eu tive uma relação de amizade já com alguns comandantes do Exército, desde o começo dos anos 2000. Com Vilas Boas, nós tínhamos uma relação muito boa de amizade. Há a intenção do Exército, desde Castelo Branco, isso foi norma de Castelo Branco, nós devemos agradecer muito ao Marechal Castelo Branco pela profissionalização do nosso Exército. Não estou falando da Marinha e da Força Aérea. Nesse momento eu falo apenas do Exército. Da não politização da Força. A Força não pode ser politizada. Então existe realmente essa tratativa, não é uma tentativa, isso é uma tratativa. Tem que ser dessa forma. Militares davam palpite no governo Bolsonaro nas áreas em que eram chamados para palpitar. Por exemplo, na área de infraestrutura, nós temos lá o ministro Tarcísio, que é um militar da reserva. E um excelente ministro. Fazem décadas que nós não temos um ministro desse padrão. Décadas.
Nós temos na ciência e tecnologia o nosso astronauta, o Pontes, que também é um militar da reserva. Também um excelente ministro. Sabe? Mas a não politização da força, das forças em geral. Esses dias houve um problema com o jornal O Globo, porque eles publicaram que a Força Aérea estaria procurando filiados ao PT dentro da Força Aérea. A Força Aérea não fez isso. E saiu uma nota da Força Aérea. Nós procuramos dentro da Força filiados de qualquer partido, porque militares não podem ser filiados a partidos. A informação do jornal estava equivocada. Não era um partido específico, era todos os partidos. Para chegar para o militar e dizer, olha, ou você vai ser partidário ou vai ser militar, escolhe. Ano que vem, nós temos um ano extremamente complicado. Porque é um ano eleitoral, de eleição majoritária. Os grupos nacionais e internacionais de controle da famosa nova ordem mundial, que já está mais do que batida, né? Vêm para cima do Bolsonaro, mas vêm com vontade, aliado ao fato de que o Brasil vai comemorar 200 anos de sua independência no ano que vem. É um ano explosivo. É um ano profundamente explosivo. Então, um exemplo. Eu estou coordenando as comemorações dos 200 anos de independência no Vale do Paraíba Paulista. Nós vamos precisar de suporte de segurança com todos os projetos que vamos fazer. Eu estou evitando conversar com o Exército, apesar de toda a minha ligação com o Exército. Porque eu não quero envolvê-los num processo que, apesar de todo o nosso esforço, pode se politizar, claro que pode. Então eu vou conversar com o PM, vou conversar com outras forças de segurança, mas vou deixar os militares do Exército fora dessa situação. Ano que vem é um ano absolutamente atípico no Brasil. Então é muito bom que os militares fiquem de fora da política. De fora não significa nulos. Afinal de contas, todo militar é um cidadão brasileiro, que pensa como nós, que tem suas prerrogativas, que tem suas opiniões, mas a força como um grupo realmente não pode ser politizado. Eu entendo esse silêncio nesse momento e entendo o silêncio no ano que vem, a não ser que hajam complicações mais fortes. O 7 de setembro, que aconteceu, toda aquela manifestação, mostrou a força do presidente da República. Mostrou a força. Agora, se ele vai usar essa força ou não, é com ele. O Tribunal Superior Eleitoral teve a oportunidade de julgar a chapa Bolsonaro-Mourão, né, que estava sendo contestada por conta de disparos de WhatsApp e de fake news, e por maioria absoluta, por 7-0, né, conferiu à chapa Bolsonaro-Mourão legalidade. Exato. Né? Muitos interpretaram como um recuo da justiça, do judiciário, com relação ao governo, porque o entendimento é, se já chegou até aqui com 3 anos de governo, faltando 10 meses ou pouco mais para as eleições, vamos deixar acontecer e ver, vamos deixar como está e ver o que vai acontecer. É a sua visão essa também? Sim, porque está muito sintomático, está muito óbvio isso. Na coluna do Cláudio Humberto esses dias, e olha, o Cláudio Humberto não é um amante do Bolsonaro, não é uma pessoa que gosta muito do governo, colocou que as empresas que fazem a verificação dos votos, Ibope, companhia, todas essas empresas, Datafolha, estão começando a chegar os números do Bolsonaro próximos do Lula. Não tem mais aquela diferença gigantesca. Por quê? Porque a partir de janeiro vai ser obrigatório. Você tem que mostrar toda a metodologia do que você ouve. Exatamente. Entende? Olha, nesse momento o senhor colocou exatamente o dedo na ferida. Mas exato, é isso. Não vão ter como enganar mais. Não tem mais. Aquela história do Datafolha dá uma diferença de 20 pontos a favor de Lula, não vai ter, acabar. Vai. Então eles têm que se aproximar para não passar vexame lá na frente. Exatamente. É esse o detalhe. Exatamente. Sabe? Então existe um recuo daqueles mais arregados contra o gosto ou não gosto do Bolsonaro, não é isso que eu estou colocando. É que nós estamos hoje numa disputa de ideias. Nós temos uma ideia mais nacionalista e mais conservadora. E temos a outra que é completamente entreguista. Você vai escolher. Você tem os grupos que lucram de um lado e você tem os grupos que entendem o outro.
você vai escolher. Eu acho que essa escolha já foi feita. Eu acho que a eleição no ano que vem, pelo que eu tenho visto no país, nas minhas andanças, eu converso desde motorista de Uber e de táxi até grande empresário, prefeito e deputado federal. Eu acho que a eleição já está mais ou menos definida, a não ser que aconteça algo muito, muito drástico. Professor, eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Quero dizer à senhora e ao senhor que é o último do nosso programa, tá? É apenas 1 minuto e meio. Fiquem conosco, já voltamos. Tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, venha à feira! Muito bem, estamos de volta. Estamos conversando com o professor Fábio Verícios, historiador. Professor Fábio, há cerca de 30, 45 dias atrás, nós tivemos notícias pela imprensa internacional a respeito da situação financeira da maior construtora da China, ou uma das 3 maiores construtoras da China, que estaria em situação de insolvência, né? Estaria numa situação que não teria como adimplir, como pagar as suas obrigações. Evergrande. E o valor é uma soma astronômica de vários bilhões de dólares. Restou uma dúvida se isso havia sido uma situação criada pelo governo chinês por conta de um freio de arrumação, ou se isso aconteceu ou estaria acontecendo por conta de uma situação mundial, uma situação econômico-financeira mundial. E eu queria a sua avaliação a respeito disso. Na verdade, foram os dois. Primeiro, nós temos que entender a China. A China tem um partido de domínio, que é o Partido Comunista Chinês. Mas a China deixou de ser um país comunista há muito tempo. A China, ela fez uma volta, né, de 180 graus. Ela voltou a ser um império quase ditatorial, centrado, autocrático, na figura do seu líder, que é o imperador sem coroa, Xi Jinping. O interesse da China é enriquecer, é ganhar poder, sempre. E eles perceberam que determinados bilionários atrapalham mais do que ajudam, porque se acham poderosos demais. Mais ou menos o que Putin fez na Rússia nos anos 90. Segurou os grandes bilionários para poder manter a política funcionando. Xi Jinping está fazendo a mesma coisa, que os americanos não fizeram. Então você tem hoje bilionários norte-americanos que influem na política norte-americana, como o pessoal do Facebook, o pessoal da Fundação Gates, o pessoal da Fundação Ford, muito mais do que o próprio governo.
Eles têm muito mais poder do que o próprio governo. Xi Jinping fez uma arrumação. No meio dessa arrumação, que não foi só a Evergrande, essa empresa imobiliária, várias outras empresas entraram nesse processo. O homem mais rico da China, o Jack Ma, desapareceu por alguns meses. Ninguém sabe onde ele estava, provavelmente em algum hotel do governo, entendendo o que é que ele tem que fazer. Mais ou menos por aí. Na China, você tem que entender que a China não é uma nação ocidental, não é uma nação cristã. Eles não têm essas ideias de valores de indivíduo, direitos do indivíduo, solidariedade, compaixão, dar a outra face, por exemplo, da Bíblia. O Xi Jinping já falou contra isso várias vezes. Os valores deles são outros, são valores confucionistas. Notem que, até Deng Xiaoping, a China fazia um discurso marxista. Hoje, a China faz o discurso confucionista, é completamente diferente. E eles foram pegos de surpresa também com a quebra do sistema de distribuição de logística planetária. Os preços estão subindo porque os navios estão parados. Muitas fábricas pararam, não tem insumos, muitos navios pararam porque não tem como descarregar. Os portos não dão conta, as ferrovias não dão conta. A carestia dos preços está acontecendo no Ocidente inteiro e também no Oriente. Então foram dois problemas que pegaram a economia chinesa juntos. Essa semana saiu nas redes de informação que o governo chinês orientou as famílias a fazerem estoque de alimento. Eu não sei se isso é verdade, mas essa informação saiu. Qual é o objetivo? Qual é o medo? Professor, nós ainda temos alguns poucos minutos e eu queria ainda falar sobre um último assunto. Aliás, eu teria muitos assuntos para falar consigo, porque é sempre um prazer esse nosso bate-papo. Obrigado, também eu gosto muito, diga-se de passagem, espero que a senhora e o senhor estejam gostando. Eu também. Mas eu tenho um último assunto aqui para falar, que vem a ser a prisão de 2 ex-ministros venezuelanos, Sim. que em seus depoimentos à polícia espanhola, entregaram o narcotráfico internacional, principalmente com relação à América do Sul. Verdade. Ele teve uma respingada muito grande no Brasil, né? Com afirmações de que o ex-presidente Lula, né, permitia a lavagem de dinheiro do narcotráfico no Brasil, né? Isso segundo as palavras de El Pollo, como se diz em espanhol, preso hoje na Espanha. Né? E não só, o Brasil também seria uma rota de distribuição de cocaína para o mercado internacional. Verdade. A droga viria da Colômbia e da Bolívia para o Brasil, do Brasil era exportada para as Guianas e dali para a Europa. Só que ele entregou Lula e entregou o Fórum de São Paulo, né, como sendo o mentor, o Fórum de São Paulo como sendo o mentor intelectual desse narcotráfico sul-americano. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Eu acho essa uma situação extremamente triste, porque nós corremos o risco de termos altas autoridades do governo brasileiro, que passaram pelo governo brasileiro, envolvidas com a Interpol e com o Tribunal Penal Internacional. Eu acho isso extremamente vexatório, é uma pena realmente que nós tenhamos descido a esse nível de termos a possibilidade de termos ex-presidentes da República sendo julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Essa é uma possibilidade, infelizmente, real. As acusações são muito graves, são muito sérias, e os ministros venezuelanos e o El Pollo já tinham dado e estão dando mais elementos à polícia espanhola, a polícia norte-americana, o FBI, está acompanhando outras polícias europeias também, e também a Interpol. Inclusive a extradição deles é quase certa. Já ouvi falar nisso também. A extradição para os Estados Unidos, quer dizer, e lá a coisa é bastante séria. E lá é que pode haver todos esses respingos em cima do PT. Lembra da CBF. Exatamente. Lembra da CBF. Exatamente. Professor, infelizmente, nós estamos chegando ao final do programa. Vou lhe dar 2 minutos para suas despedidas. Bom, eu acredito que esse ano seja a última vez que eu esteja aqui, já estamos no final do ano, né? Então eu quero desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos e que tudo dê certo, que tudo corra bem, que nós tenhamos um final de ano bom, calmo, com harmonia
e que no ano que vem a gente entre realmente com o pé direito para passarmos um ano que realmente tem tudo para ser complicado, mas não é necessariamente obrigatório a isso. Que seja um ano bom, que nós tenhamos boas eleições, que o melhor vença, que a vontade popular seja sempre respeitada, respeitada pelas autoridades e pelas maquininhas também. Vamos rezar para que isso aconteça, né? E muito obrigado, estou sempre à disposição. A minha preocupação também são as urnas eletrônicas. Pois é. Mas tudo bem. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Espero que a senhora e o senhor tenham gostado da entrevista, ou do bate-papo, ou da conversa que tivemos hoje com o professor Fábio Verícios. O ano que vem ele volta. Eu quero agradecer a paciência, a audiência, o carinho que a senhora e o senhor têm para com o nosso programa. Quero dizer que continue me parando na rua, continue me perguntando as coisas. Eu gosto muito dessa nossa interação. Isso é muito importante e eu quero também mandar um abraço aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Pati de Alferes, Teresópolis e Friburgo. Tenho certeza que em breve estaremos bem mais próximos dessas praças, estaremos fazendo o nosso programa nessas praças. Quero desejar a todos uma boa semana, prometendo para quinta-feira que vem um excelente programa, um novo programa, melhor dizendo. Desculpe a expressão excelente programa, isso foi um erro meu, equívoco meu, peço perdão, mas um novo programa. E na quinta-feira que vem também vamos continuar falando um pouquinho mais de política. Só que espero que na quinta-feira que vem seja política estadual. Vou deixá-los ao par de como anda a política estadual. Então, uma boa semana a todos, fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, vem à feira! PVC, 20 anos com você.